Imagine um pai de família caminhando à noite, cansado, voltando do trabalho. A rua mal iluminada. Um buraco na calçada quase o derruba. Seu nome é Júlio. 41 anos, motorista de aplicativo, 2 filhos pequenos, aluguel atrasado e um carnê do supermercado dividido em 4 vezes. Ele para, olha o céu escuro e se pergunta: se eu pago tanto imposto, por que a cidade parece esquecida? O vídeo começa com essa cena. Silêncio. Apenas o som dos passos e da respiração pesada de Júlio. Nos primeiros segundos, o espectador entra com ele nesse mundo. Um mundo onde se trabalha muito, mas se vê pouco retorno. É o início da jornada de um homem comum, como milhões no Brasil, tentando entender onde foi parar o dinheiro que ele entrega todos os dias ao sistema. Júlio ganha cerca de R$ 2.900 por mês, valor próximo da média salarial brasileira em 2025. Todo dia, abastece o carro, paga tarifa de aplicativo, carro fora, paga contas. Cada uma dessas ações carrega um imposto invisível. A cada litro de gasolina que coloca, quase 43% do valor é imposto. Em 1 quilo de arroz, em média 17% são tributos. Em uma conta de energia elétrica, até 40% do valor pode ser imposto embutido. Júlio não vê, mas sente. No total, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, um trabalhador brasileiro destina cerca de 41,8% de sua renda anual ao pagamento de tributos. Isso significa que Júlio trabalha, em média, de janeiro até o começo de junho só para pagar impostos. 5 meses do ano, mais de 150 dias. Mas o que ele vê em troca? A escola dos filhos está com teto mofado. A UBS do bairro tem fila de 3 meses para uma consulta. O ponto de ônibus não tem cobertura e os buracos nas ruas já viraram parte da paisagem. Júlio começa a perceber que o problema não é o quanto se arrecada, mas como isso é usado. Em 2024, o Brasil arrecadou 3,56 trilhões de reais em tributos, um valor recorde. Ainda assim, os investimentos diretos em infraestrutura, saúde e educação não passaram de 6% do orçamento total. O restante foi consumido por folha de pagamento, cerca de 30%, previdência cerca de 45% e encargos da dívida pública aproximadamente 10%. Programas sociais, como o Bolsa Família, representaram cerca de 2,3% do orçamento total. E Júlio descobre algo ainda mais específico. De cada R$ 1 pago em tributos, cerca de 2 centavos vão diretamente para o programa Bolsa Família. Embora pareça pouco, ele percebe que parte dos altos tributos que paga serve para sustentar benefícios que ele mesmo não acessa e que, em muitos casos, são distribuídos sem exigência de contrapartida clara. Júlio investiga mais. Descobre que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a média de permanência no Bolsa Família é de quase 5 anos por família. E que, apesar de haver regras como exigência de frequência escolar dos filhos e vacinação, não há obrigatoriedade de trabalhar ou buscar emprego ativamente para continuar recebendo o benefício. O sistema, sem perceber, acaba desestimulando a inserção formal no mercado de trabalho em certos contextos. Enquanto isso, Júlio precisa rodar 10 horas por dia para manter a renda. E parte dessa renda é destinada a financiar programas que, embora bem intencionados, não exigem o mesmo esforço e sacrifício que ele enfrenta. A sensação de injustiça começa a crescer. Enquanto isso, países como o Chile, com carga tributária total de 21% do PIB, conseguem manter serviços públicos mais eficientes com menos arrecadação. No Canadá, embora a carga seja maior, em torno de 33% do PIB, os cidadãos enxergam claramente o retorno nos hospitais, escolas, transporte e segurança. Júlio começa a pesquisar. Descobre que boa parte do dinheiro arrecadado não volta para os municípios onde ele vive. Mais de 65% de todo o tributo arrecadado vai para o governo federal, enquanto os municípios, onde a população de fato vive, ficam com menos de 20%. A gestão é distante, o dinheiro sobe, mas o serviço não desce. Ele vê que países desenvolvidos aplicam o conceito de descentralização fiscal, mais recursos diretamente para estados e cidades,
mais transparência local, mais controle social. No Brasil, ao contrário, a concentração dos recursos dificulta o acompanhamento, favorece desperdícios e esconde a ineficiência. E aqui entra o conflito. Júlio começa a questionar não só o sistema, mas a si mesmo. Será que fui enganado? Será que trabalhar honestamente basta em um sistema que consome e não devolve? É o momento de ruptura. O herói desperta para a realidade. Ele caminha com a filha mais velha. Ela pergunta: Pai, por que a escola está quebrada? Júlio não sabe o que responder. Porque a resposta não está na escola. Está em Brasília. Está nas leis fiscais, nos privilégios, nos gastos mal distribuídos. A filha, sem saber, toca o ponto central do vídeo. O sistema está desbalanceado e quem paga mais não necessariamente recebe mais. Imagine um restaurante. Júlio entra, pede um prato simples. Mas, antes de comer, o garçom diz: Você precisa pagar por 4 pratos. 1 para você, 3 para outras pessoas. Ah, e talvez você não receba o prato que pediu. Isso é o sistema tributário atual. O cidadão paga caro, mas não sabe o que recebe. E o mais grave, não tem poder de escolha. Júlio descobre que, com o que ele paga de imposto por mês, cerca de R$ 1.200, poderia financiar um plano de saúde, pagar uma escola melhor, comprar um carro em menos tempo. Mas ele não tem essa escolha. O dinheiro vai, mas o retorno não. Vem. E quando olha para o futuro, ele sente medo, porque percebe que não é só com ele, é com todos. Os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Todos estão presos na mesma engrenagem. A diferença é que agora ele vê. O Brasil ocupa atualmente a 9ª posição entre os países com maior carga tributária do mundo, segundo dados da OCDE, mas ocupa apenas a 54ª posição em retorno de serviços públicos. É como pagar por um carro de luxo e receber um carro usado com defeito. E então, o vídeo propõe a virada. Júlio, agora consciente, começa a estudar, questionar, compartilhar. Percebe que a mudança começa com o entendimento. Que é possível exigir mais transparência. Que é possível debater reforma tributária sem ideologia, apenas com dados e justiça. Que o sistema pode ser ajustado para ser mais leve, mais justo, mais claro. Ele conversa com outros pais na porta da escola. Explica o que aprendeu. Mostra os números. E outros começam a enxergar também. O ciclo do herói se completa, de um homem exausto e inconformado para alguém que entende o sistema e planta a semente da mudança. E agora eu te pergunto: quantos Júlios você conhece? Quantas pessoas estão vivendo o mesmo cenário, mas ainda não acordaram? Este vídeo termina com a imagem de Júlio caminhando novamente pela rua. Mas, dessa vez, com a cabeça erguida, a calçada continua esburacada, mas ele agora sabe que não é culpa dele. E talvez, se mais pessoas entenderem isso, os buracos comecem a ser tapados de verdade. Se você acredita que o sistema pode mudar, comece entendendo como ele funciona. Se inscreva no canal O Preço do Trabalho. Aqui, explicamos o que ninguém explica. Porque conhecimento é a única chave que o sistema não pode tributar. Curta, compartilhe e comente. Vamos fazer essa ideia chegar a mais gente. Porque o Brasil só muda quando o brasileiro entende por que está parado.